Olá, quinto ano, nós iremos iniciar mais uma aula. A aula de hoje nós iremos falar sobre perímetro e área. Vamos dizer que essa figura ela representa uma quadra de esportes e uma pessoa todos os dias ela faz uma caminhada em volta dessa quadra. Essa distância de A até B equivale a 10 metros. A distância de B até C equivale a 12 metros. A distância de C até D também equivale a 10 metros. E a distância de D até A equivale a 12 metros. Então, o que seria o perímetro? Se essa pessoa, todos os dias, ela dá uma volta em torno dessa quadra, então, basta somarmos cada lado desse retângulo. De A até B, são 10 metros. Mais de B até C, 12 metros. De C até D, novamente, 10 metros. E de D até A, 12 metros. Perímetro eu vou representar pela letra P, e o perímetro nada mais é do que a soma dos lados de uma figura. Aqui eu tenho um retângulo, mas poderia ser outra figura. Então, é a soma dos lados dessa figura, ou seja, o contorno. Eu quero saber apenas o equivalente a esse contorno. 10 mais 12 é igual a 22. E 10 mais 12 também é igual a 22. Ou seja, a medida dessa quadra de esportes, a pessoa, quando ela caminha e dá uma volta completa, ela caminhou aqui 44 metros. Agora, se eu quero saber a área, é um cálculo um pouquinho diferente. Eu não vou apenas somar os lados, tá? Porque a soma dos lados é o perímetro, apenas a soma do contorno. Quando eu quero saber a área, determinar a área, eu quero saber o equivalente a toda essa medida interna desta figura. Como se trata de um retângulo, eu vou chamar esse carinha aqui de base. E vou representar aqui pela letra B. E essa distância de A até B, ou de D a C, tanto faz, porque é a mesma medida, eu vou chamar de altura. E irei representar pela letra H. E o que eu irei fazer aqui nada mais é do que uma multiplicação da base vezes a altura. Então, quanto que vale a base? A base aqui vale 12. E quanto que vale a altura? A altura vale 10. Então, a medida da área desse retângulo é 12 vezes 10, ou seja, 120 metros. Como se trata de uma medida de área, eu utilizo o metro quadrado. Aqui, como era medida apenas do contorno da figura, eu chamo apenas de metro. Agora, eu irei mostrar para vocês que nós podemos obter, numa mesma figura, áreas e perímetros diferentes. Então, vejam só. Eu já expliquei para vocês
que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, certo? Então, nós iremos somar os lados dessas figuras aqui. Aí, eu represento pela letra P e eu somo 2 mais 4 é igual a 6. E 2 mais 4 também é igual a 6. E 6 mais 6 é igual a 12. 12 metros. Nós iremos comparar esta figura com essa. Vejam que a figura ela é totalmente diferente. Vamos ver o perímetro desta figura. 5 mais 1 é igual a 6. E 5 mais 1 também é igual a 6. Ou seja, o perímetro dessa figura também é 12 metros. Porque 6 mais 6 é igual a 12. Então, eu tenho figuras diferentes com perímetros iguais. Vamos ver se a área também ela permanece igual aqui neste caso. 4 vezes 2 é igual a 8. Nós vimos que para calcular a medida da área, basta eu multiplicar a base vezes a altura. Lembra? Base vezes altura. Ou seja, a medida de um lado com o outro. 4 vezes 2 é igual a 8 metros. Se aqui o perímetro deu 12 e a área deu 8, aqui o perímetro deu 12. Será que a área aqui também vai ser igual a 8? Aí nós iremos ver que a área é igual à medida da base vezes a altura. A área aqui, a base é 1, vezes a altura que é 5. E 1 vezes 5 é igual a 5 metros. Ou seja, aqui a gente comprova que o perímetro é 12, a área foi 8 nessa figura. Já nessa figura que é diferente, o perímetro também é 12, mas a área é diferente. Então, nós podemos obter medidas com os figuras com os perímetros iguais e as áreas diferentes. Agora, nós iremos ver o contrário. São figuras diferentes, são figuras retangulares, tá? Aqui eu tenho a medida 3, 4, 3, 4, aqui eu tenho a medida 6, 2, 6, 2. Então, o perímetro a gente já sabe que é a soma dos lados, a soma do contorno. 4 mais 3, 7. E 4 mais 3, 7. Então, o perímetro aqui é igual a 14 metros, porque 7 mais 7 é igual a 14. Vamos ver a medida da área. Se a medida da área é a soma da base, é a multiplicação da base vezes a altura, então aqui basta multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3. A área aqui, então, vai ser igual a 12 metros. Vamos ver aqui nesta figura. O perímetro é igual à soma dos lados, ou seja, 6 mais 2, mais 2, mais 6. 6 mais 2 é igual a 8. E 6 mais 2 é igual a 8. Então, o perímetro aqui vai ser igual a 16 metros. Então, esse perímetro não foi igual a esse. Esse aqui deu 14 e esse perímetro está dando 16. Basta agora nós fazer o cálculo da área para saber se a área vai ser igual a 12. A área aqui vai ser 6 vezes 2. E 6 vezes o número 2 é igual a quanto? 12 metros quadrados. Então, aqui eu vi que a área, elas são iguais, enquanto os perímetros são diferentes. Já nesse primeiro caso, os perímetros são iguais,
enquanto as áreas são diferentes, certo?